Atlântida, a lendária cidade perdida que tem fascinado as pessoas por séculos. A história de Atlântida é uma das mais misteriosas da humanidade, e até hoje é objeto de muitas teorias e especulações. Segundo a lenda, Atlântida era uma cidade avançada e próspera, com uma tecnologia muito além da de qualquer outra nação da época, localizada em uma ilha no meio do Oceano Atlântico. A cidade era governada por reis sábios e benevolentes, e seus habitantes eram famosos por suas habilidades em engenharia, ciência e artes. Eles teriam construído enormes templos e palácios, além de possuírem uma grande frota de navios e exército bem treinado. No entanto, a Atlântida teria se tornado arrogante e gananciosa, buscando conquistar outras terras e expandir seu poder. Em retaliação, os deuses teriam enviado uma grande inundação e terremotos, destruindo a ilha e afundando-a no mar. Ao longo dos anos, várias teorias foram propostas sobre a localização de Atlântida, mas nenhuma delas foi comprovada. Alguns arqueólogos e historiadores acreditam que a história de Atlântida foi baseada em eventos históricos reais, como a erupção vulcânica que destruiu a ilha de Santorini, na Grécia, em cerca de 1600 a.C. A primeira menção escrita de Atlântida foi feita por Platão, um filósofo grego antigo que viveu cerca de 2400 anos atrás. Em dois de seus diálogos, Timeu e Critias, Platão descreve a história da Atlântida como contada por um sábio egípcio chamado Solon. Segundo Solon, a Atlântida era uma ilha muito grande, localizada além das colunas de Hércules, hoje em dia, Estreito de Gibraltar, e era governada por reis poderosos e avançados. Platão descreveu a cidade como sendo circular, com anéis de água e terra alternados, e cercada por um grande canal. No entanto, segundo a história, a cidade acabou sendo destruída por uma grande catástrofe natural. Apesar do tema ainda ser alvo de muitas especulações, algumas teorias sugerem que a cidade foi destruída por um terremoto, um tsunami ou uma erupção vulcânica. Desde então, muitas pessoas têm tentado encontrar Atlântida e desvendar seus mistérios, mas até agora nenhum vestígio definitivo foi encontrado. Apesar de ser uma lenda antiga, a história de Atlântida tem inspirado muitos escritores, cineastas e exploradores ao longo dos anos, sendo frequentemente mencionada na cultura popular. Há teorias que sugerem que a cidade pode ter sido baseada em uma civilização real que existiu há milhares de anos, enquanto outras afirmam que Atlântida é apenas uma invenção da imaginação humana. Independentemente de sua origem, a lenda de Atlântida continua a intrigar as pessoas, e muitas expedições foram organizadas para tentar encontrar a cidade perdida. Alguns acreditam que a cidade pode estar escondida nas profundezas do Oceano Atlântico, enquanto outros pensam que ela pode ter sido destruída completamente. Apesar de ainda ser um mistério, a história de Atlântida continua a capturar nossa imaginação e inspirar a busca pelo desconhecido. E você, o que acha sobre a lenda de Atlântida? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo. A teoria da Terra Oca defende que existe uma civilização hiperavançada vivendo no interior da Terra. Esse mundo interior seria chamado de Agartha. Segundo os defensores dessa teoria, os habitantes intraterrenos seriam os remanescentes de civilizações antigas como Atlântida e Lemúria, que, após serem destruídas por grandes inundações, seus habitantes teriam se refugiado no interior da Terra, onde permanecem até os dias de hoje. Esse local seria acessado por determinados pontos no globo terrestre, com duas entradas principais e feitas pela natureza, uma no Polo Norte e outra no Polo Sul. A teoria defende que também existem outras entradas, tais como a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro, na Serra do Roncador no Mato Grosso, no Monte Shasta na Califórnia, entre outros lugares. A suposição de que a Terra é oca não é recente. A crença já transitou por diversas civilizações, dos gregos aos maias, sempre com um fundo religioso. Todos acreditavam em uma coisa em comum: as profundezas da Terra seriam, também, as profundezas do inferno, para onde almas impuras seriam enviadas, sofrendo pela eternidade. Na Grécia Antiga, a mitologia grega defendia que o interior da Terra seria o submundo de Hades, habitado por seres malignos e pessoas condenadas ao sofrimento eterno.
No Egito, acreditava-se que o submundo seria controlado por Anubis, que era o guardião dos túmulos e guiava as almas das pirâmides até os confins da terra. Não diferentemente na crença cristã, onde o submundo é o inferno, governado por Satanás, que pune e tortura as almas pecadoras por toda a eternidade. A ideia de um reino subterrâneo também é mencionada na crença do budismo tibetano. De acordo com uma história da tradição budista tibetana, existe uma antiga cidade chamada Shambhala que está localizada no interior da Terra. Em 1692, Edmund Halley, o mesmo que descobriu a órbita do cometa, criou a primeira teoria científica da Terra oca. Ele percebeu uma pequena variação no campo magnético do planeta e concluiu que ela só seria possível com campos magnéticos internos. Também foi assim que ele explicou as auroras boreais, gases que escapavam do interior oco da Terra. Dentro dele morariam seres superiores e divinos, também criados por Deus. No entanto, a ciência moderna rejeita veementemente essa teoria. Os cientistas modernos dizem que é impossível existir um mundo oco debaixo de nossos pés. Ainda assim, a teoria ganha força entre pesquisadores independentes e curiosos espalhados mundo afora. E você, o que achou dessa teoria? Você acredita nela? Tem alguma experiência para compartilhar? Deixe o seu comentário a respeito deste tema e, se gostou, não esqueça de curtir e de se inscrever. Até a próxima! O Triângulo das Bermudas é uma área do Oceano Atlântico que forma uma espécie de triângulo imaginário. Localizada entre as ilhas de Bermudas, Porto Rico e a costa da Flórida, conforme aponta o mapa. A região é muito conhecida pelos mistérios que a envolvem, sobretudo em virtude do comportamento supostamente anômalo de suas águas e do desaparecimento de aviões e embarcações em sua área, bem como o avistamento de luzes, entre outros fenômenos. Desde o início dos anos 1900, relatos de navios desaparecendo e aviões caindo dentro do triângulo têm circulado pelo mundo. Embora muitos desses relatos tenham sido desacreditados, há evidências de que algo estranho acontece na região. Uma das teorias mais populares é que o Triângulo das Bermudas é um ponto de acesso para uma dimensão paralela ou um portal para outra parte do universo. Outra teoria é que existem anomalias magnéticas nesta região, que afetam os instrumentos de navegação e causam os desaparecimentos misteriosos. Há também quem diga que existem civilizações extraterrestres que circulam pelo local. Há até quem defenda que existe uma civilização alienígena no fundo do oceano local. O mais antigo relato, sombrio, sobre o Triângulo das Bermudas foi feito por Cristóvão Colombo, que afirmava que a sua bússola apresentava um mau funcionamento no local, além de este ser muito perigoso e aparentemente emitir luzes embaixo do oceano. No entanto, o caso que fez com que o local ganhasse maior notoriedade foi um acidente ocorrido em 1945, quando 5 aviões americanos misteriosamente sumiram, vitimando dezenas de tripulantes. Em 1951, um avião cargueiro, também pertencente aos Estados Unidos, desapareceu na região sem emitir nenhum sinal. Teoricamente, as condições de voo eram ideais e não houve uma explicação plausível para o sumiço repentino do avião, que levava consigo mais de 50 pessoas. Houve, posteriormente, outros casos de sumiços, naufrágios e mortes no local. Essas ocorrências instigaram o imaginário popular, fazendo com que autores de livros e a população como um todo passassem a elaborar teorias mirabolantes, como raptos praticados por extraterrestres, passagens para outro mundo, monstros aquáticos e muitas outras lendas. No meio científico, a teoria mais aceita para explicar os acidentes no Triângulo das Bermudas referia-se à existência de gás metano nas águas em virtude da formação de vulcões submersos nos oceanos, o que provocaria efeitos sobre as águas e também na atmosfera, vitimando tanto os navios quanto os aviões que passassem pelo local. Teoria esta que foi comprovada em 2010, quando uma equipe de pesquisadores australianos finalmente desvendou o mistério do Triângulo das Bermudas. A explicação dada pelos pesquisadores é a de que os solos do oceano liberam gás metano, que é responsável por diminuir a capacidade de flutuação dos barcos, que, dependendo da concentração e do local, podem afundar repentinamente.
Esse gás é também liberado em forma de bolhas na atmosfera, podendo reagir com faíscas liberadas pelo motor dos aviões, que correm o risco de explodirem, ou simplesmente provocar o desgaste dos motores. Apesar dessa explicação, já havia outras hipóteses ligeiramente comprovadas que afirmavam que os acidentes eram casuais, ligados à falta de combustível, problemas técnicos e falhas humanas. Em alguns casos, as ocorrências nem chegaram a acontecer dentro do triângulo especificamente, mas em localidades relativamente próximas. Já a explicação para o mau funcionamento das bússolas é mais conhecida. Trata-se de um fenômeno conhecido como variação de bússola, em que o instrumento passa a apontar para o norte geográfico e não para o polo norte magnético. Esse fenômeno ocorre em outras localidades também e é de conhecimento comum entre aqueles que entendem de técnicas de navegação. Caso algum operador mais inexperiente utilize a bússola sem fazer as devidas correções, fatalmente se perderá, aumentando as chances de naufrágio. No entanto, essas explicações parecem ainda não convencer todas as pessoas, enquanto que algumas continuam defendendo a hipótese de que os desaparecimentos são causados por aliens ou por um monstro marinho, enquanto ainda há outros que acreditam ser o resultado de uma maldição antiga. Independentemente do que esteja causando os desaparecimentos, é certo que o Triângulo das Bermudas continuará sendo um dos lugares mais misteriosos e fascinantes do mundo. Se você deseja explorar mais sobre este tema e outros temas, se inscreva no canal e acompanhe nosso conteúdo. Comente abaixo qual a sua opinião sobre esse intrigante assunto. Obrigado por assistir e até a próxima. A Ilha Perdida de Thule é uma ilha que ainda não possui sua localização exata ou mesmo sequer se sabe sobre sua real existência. Aparentemente localizada no extremo norte do Atlântico, a ilha de Thule foi mencionada pela primeira vez por um escritor e explorador grego chamado Pitias, no seu livro Sobre o Oceano, no século IV a.C., como um lugar inacessível, onde o sol nunca se punha no verão e nunca se levantava no inverno. Pitias foi um viajante intrépido que, no século IV a.C., visitou e descreveu o noroeste da atual Europa. Segundo contou, Thule encontrava-se a 6 dias de navegação rumo ao norte das Ilhas Britânicas, já no Círculo Polar Ártico. A sua costa seria uma mistura de terra, mar e ar, numa alusão à névoa, que designa como Pneumontalátios, o nome das medusas, pela semelhança dos blocos de gelo flutuantes com esses seres marinhos. E foi a partir daí que este território remoto começou a surgir nos mapas. Durante séculos, os geógrafos relacionaram-no com a Islândia, a Groenlândia, a Noruega ou a Nova Escócia, porque Pitias descrevia marés espetaculares. Segundo o relato, era dito que a ilha tinha uma pequena população, e a família real que governava a ilha de Thule na Idade Média não simpatizava muito com a população local da ilha, tanto que nem saíam do castelo e somente os fiéis serviçais entravam e saíam de lá. Pitias relata que viu peixes enormes, do tamanho de um barco, que nadavam lentamente à superfície soprando ruidosos jatos de água. Seguiu 6 dias para norte até avistar uma ilha a que chamavam de Thule. Nas suas notas, ele descreveu a população como bárbaros, sendo eles teutonicos ou germânicos que viviam de uma agricultura simples. Ele conta que a população local mostrou-lhe o sítio onde o sol se põe a descansar. Ele viu que no inverno o sol nem aparecia, então a escuridão durava meses. Pitias descreveu o mar de Thule como estranho, espesso, fundido com terra, descrevendo-a como uma massa de gelo viscosa que oscilava com as ondas e que não se podia caminhar nem navegar. Logo então ele fugiu desse mar, solidificado, e regressou a Marsella. Por séculos, Thule permaneceu um mistério, até que, no século XV, exploradores europeus começaram a procurá-la. No século XIX, o explorador britânico John Franklin acreditava ter encontrado Thule, mas, mais tarde, descobriu-se que ele havia se enganado. Mas com o passar dos anos, no Renascimento, as ilhas do norte foram mapeadas e não houve consenso quanto à localização ou existência de Thule, que ainda continuava um mistério. A ilha, posteriormente, deu origem a uma sociedade secreta que tinha como objetivo encontrá-la, a Sociedade de Thule, que teve forte influência durante a Segunda Guerra Mundial. O nome de Thule continua vivo na Groenlândia, na base aérea de Thule, nas Ilhas Sandwich,
uma das quais se chama Thule do Sul, e no 69º elemento da tabela periódica, o Túlio. Os historiadores atuais não sabem com certeza se aquele território remoto, descrito por Pitias, se baseava em algum lugar real ou se só representava uma alegoria para um plano de ideias ou de estado da mente, como os gregos costumavam utilizar. Especula-se que a ilha de Thule descrita por Pitias poderia ser qualquer uma das ilhas ou regiões que compõem no hemisfério norte, próximo ao Ártico. Já que lá, em determinada época do ano, o sol não se põe, sendo conhecido como o Sol da Meia-Noite. Assim como na cidade russa Norilsk, que é a segunda maior do Ártico, onde a noite dura cerca de 3 meses por ano, o que torna estes locais coerentes com o relato do explorador grego. Mas até hoje a ilha de Thule nunca foi encontrada. Algumas teorias sugerem que ela possa estar localizada em algum lugar entre a Groenlândia e a Noruega, enquanto outras afirmam que ela pode estar em uma área próxima à Antártida. Apesar de todas as tentativas para localizar Thule, o mistério permanece. Alguns acreditam que a ilha nunca existiu de fato, enquanto outros afirmam que ela pode estar escondida em algum lugar do Ártico, aguardando sua descoberta. Independentemente de onde esteja, ou mesmo se ela realmente exista, a Ilha Perdida de Thule continua a fascinar e intrigar as pessoas ao redor do mundo, e quem sabe, um dia, ela finalmente será encontrada e seu mistério finalmente resolvido. Não esqueça de deixar seu comentário com sua opinião sobre esse mistério e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Até a próxima! A história da humanidade está cheia de enigmas que até hoje desafiam nossa compreensão. Ao redor do mundo, arqueólogos e pesquisadores se deparam com artefatos, estruturas e descobertas que parecem não fazer sentido, questionando tudo o que sabemos sobre civilizações antigas. De gigantescas estruturas construídas com precisão inexplicável a artefatos que não deveriam existir, a arqueologia ainda guarda muitos mistérios. No vídeo de hoje, vamos explorar 5 desses mistérios arqueológicos que permanecem sem explicação. Prepare-se para viajar no tempo e explorar os segredos que o passado ainda esconde. As linhas de Nazca. No deserto de Nazca, no Peru, existem gigantescas linhas e figuras traçadas no solo que só podem ser completamente vistas de um ponto de vista aéreo. Esses desenhos, que incluem formas de animais, figuras geométricas e até seres humanos, são conhecidos como as linhas de Nazca. Elas têm mais de 2.000 anos e foram feitas pelo povo Nazca, mas até hoje ninguém sabe com certeza para que serviam. A principal questão é: como os antigos habitantes dessa região, sem acesso à tecnologia moderna, conseguiram criar figuras tão precisas em uma escala tão grande? Algumas teorias sugerem que poderiam ser pistas para os deuses, ou símbolos de rituais astronômicos. No entanto, a verdade ainda permanece um mistério. Seriam apenas desenhos artísticos, ou algo muito mais complexo e com um propósito que ainda não entendemos? A Pedra de Ica. Outro mistério arqueológico vem de uma região do Peru, onde foram encontradas pedras chamadas Pedras de Ica. Essas pedras, que datam de milhares de anos atrás, estão cobertas com intrincados desenhos, muitos dos quais mostram figuras humanas interagindo com dinossauros. Isso levanta uma pergunta impossível: como pessoas da antiguidade poderiam ter retratado dinossauros se esses animais foram extintos milhões de anos antes do surgimento da civilização humana? Embora algumas pedras sejam consideradas falsificações modernas, muitos acreditam que as pedras são autênticas e que a história da evolução humana e dos dinossauros pode ser muito mais complexa do que imaginamos. Seriam essas pedras uma prova de uma civilização perdida, que existia muito antes de qualquer outro registro histórico? Ou é apenas um artefato estranho sem explicação? O Anticitera, o computador antigo. Em 1901, mergulhadores em uma antiga cidade submersa, perto da ilha de Anticitera, na Grécia, encontraram um objeto estranho, coberto por incrustações marinhas. O que parecia ser apenas uma peça de metal oxidado, revelou-se muito mais complexo. O Anticitera é considerado o computador mais antigo do mundo.
Com mais de 2.000 anos, o dispositivo era uma espécie de mecanismo analógico usado para calcular movimentos astronômicos e, provavelmente, para prever eventos como eclipses e alinhamentos planetários. A questão que persiste até hoje é: como uma civilização tão antiga tinha o conhecimento para criar uma máquina tão avançada? O Antikythera contém engrenagens, rodas dentadas e mecanismos complexos que lembram tecnologias do Renascimento, mas foi criado muito antes. Isso desafia a nossa visão de progresso tecnológico e nos leva a perguntar: existiam civilizações avançadas muito antes do que imaginamos? As pirâmides do Egito. Como foram construídas? As pirâmides do Egito, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, são uma das maiores maravilhas arquitetônicas da história. Mas o mistério sobre como foram construídas ainda persiste. Embora existam várias teorias, desde rampas simples até métodos mais complexos envolvendo ferramentas e técnicas que perdemos com o tempo, ninguém sabe ao certo como os egípcios conseguiram mover pedras de até 80 toneladas e empilhá-las com tanta precisão sem a ajuda de tecnologia moderna. O mais impressionante é que a construção das pirâmides aconteceu há cerca de 4.500 anos, e até hoje os pesquisadores não conseguem reproduzir as técnicas usadas pelos antigos egípcios. Como uma civilização tão antiga, sem o uso de máquinas, conseguiu construir essas gigantescas estruturas com tanta perfeição? A resposta ainda é um dos maiores enigmas da arqueologia. As estátuas de Easter Island, Moais. Como foram transportadas? A Ilha de Páscoa, no Pacífico, é famosa pelas misteriosas estátuas conhecidas como Moais. Estas enormes figuras, algumas com mais de 10 metros de altura e pesando várias toneladas, foram esculpidas entre os séculos 13 e 16 pelo povo Rapa Nui. Mas o grande mistério que persiste é: como essas estátuas, que foram esculpidas em uma pedreira isolada, foram transportadas até seus destinos, espalhados por toda a ilha? Existem várias teorias sobre o transporte dessas estátuas, desde a ideia de que elas foram andando, movidas por um sistema de cordas e balanceamento, até teorias envolvendo forças externas ou ainda mais misteriosas. Porém, a verdade é que ninguém sabe exatamente como esse feito foi realizado. O que se sabe é que até hoje nenhuma explicação plausível foi completamente aceita, tornando esse mais um mistério arqueológico de proporções monumentais. Esses são apenas alguns dos muitos mistérios arqueológicos que desafiam nosso entendimento da história. Será que estamos apenas arranhando a superfície do que realmente aconteceu no passado? O que essas descobertas têm em comum é que elas mostram que, embora possamos ter desvendado muitas partes da nossa história, ainda há uma grande quantidade de segredos escondidos esperando para ser revelados. E você, qual desses mistérios acha mais intrigante? Ou talvez você conheça outros mistérios arqueológicos que ainda não foram desvendados? Deixe sua opinião nos comentários, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por assistir e até a próxima! Já imaginou descer milhares de metros abaixo da superfície da Terra em uma jornada até o fundo do desconhecido? As cavernas do nosso planeta são misteriosas, profundas e, muitas vezes, inexploradas. Elas abrigam segredos que podem mudar a nossa compreensão do planeta, desde formações geológicas incríveis até espécies de vida que nunca vimos antes. E o mais surpreendente, algumas dessas cavernas são tão profundas que parecem desafiar a própria física. Hoje, vamos explorar as cavernas mais profundas do mundo, lugares onde a luz do sol nunca tocou e onde a imensidão da escuridão nos faz questionar: o que realmente está lá embaixo? Prepare-se para uma aventura pelas entranhas da Terra. A Caverna Krubera, o poço sem fim da Geórgia. Começamos nossa jornada nas profundezas da Caverna Krubera, localizada na Geórgia, mais especificamente no Cáucaso, que é conhecida como a caverna mais profunda do mundo. Com uma profundidade impressionante de 2.197 metros,
Krubera é o poço que parece não ter fim. Para você ter uma ideia, isso é mais profundo que o ponto mais alto da maioria das montanhas do planeta. O que torna Krubera ainda mais fascinante é que ela é praticamente um labirinto de túneis e galerias, com passagens tão apertadas e complexas que só os exploradores mais experientes conseguem adentrar. Imagine estar a mais de 2 quilômetros de profundidade, onde a pressão e a temperatura são tão extremas que você mal consegue respirar. E, se você achar que é um lugar sem vida, pense de novo. Pesquisadores encontraram espécies únicas que nunca foram vistas em nenhum outro lugar do planeta. Krubera continua sendo um dos maiores desafios para os espeleólogos. E até hoje, a caverna permanece um grande mistério. A Caverna de la Pierre Saint-Martin, França. Vamos agora para a França, onde encontramos a Caverna de la Pierre Saint-Martin, que, com seus 1.500 metros de profundidade, também está entre as mais profundas do planeta. Mas o que torna essa caverna realmente impressionante não é só sua profundidade, mas a extensão de suas galerias, que se estendem por quilômetros e quilômetros em um verdadeiro labirinto subterrâneo. Os espeleólogos que se aventuram por lá enfrentam desafios de visibilidade zero, já que a escuridão completa predomina em muitos pontos. O maior destaque da Pierre Saint-Martin é a sua enorme câmara subterrânea, que é tão grande que caberia uma catedral inteira dentro dela. E não é só isso. Os exploradores também descobriram aqui uma vasta coleção de estalactites e estalagmites, que, com suas formas bizarras e complexas, parecem saídas de um filme de ficção científica. As cavernas da região têm sido exploradas desde os anos 1950, mas ainda há muito que está oculto nas profundezas dessa maravilha natural. A Caverna Sistema de Sarma, Geórgia. Agora, vamos para outro gigante subterrâneo, o Sistema de Sarma, que também se localiza na Geórgia. Mas esta caverna é a mais profunda da Europa, com cerca de 1.800 metros de profundidade. Embora um pouco menos profunda que a Krubera, a Sarma é um polo de atração para espeleólogos, devido à sua impressionante complexidade e seus diferentes ambientes. O sistema de cavernas é conhecido por seu conjunto de galerias inundadas, com águas cristalinas que formam rios subterrâneos, além de ter grandes salas de cavernas, onde a pressão da água desafia os limites da exploração humana. A caverna também é famosa pelas formações geológicas raras, que podem ser encontradas em seu interior. E assim como na Krubera, exploradores que ousam ir até suas profundezas têm a sensação de estar em um outro mundo. A questão é, o que mais pode existir lá, escondido no escuro, aguardando para ser descoberto? A caverna de Sung Sot, Vietnã. Saímos da Europa e vamos até o Vietnã, onde encontramos a caverna de Sung Sot, também conhecida como Caverna Surpresa. Sung Sot é um lugar que parece de outro planeta. Ela se encontra na famosa ilha de Ha Long Bay e é uma das cavernas mais impressionantes do mundo, com uma profundidade de 200 metros e 10.000 metros quadrados de extensão. No entanto, o que torna Sung Sot tão única não é sua profundidade, mas sim o seu tamanho e as formações monumentais no interior. Dentro de Sung Sot, existem gigantescas câmaras de cavernas que mais parecem salões de um castelo medieval, com estalactites e estalagmites que formam figuras surpreendentes. A caverna foi descoberta por exploradores na década de 1990, mas ela ainda mantém um ar de mistério e fascínio, atraindo turistas e pesquisadores do mundo inteiro. A caverna é uma das maiores do Vietnã e se tornou um destino turístico de renome. Mas, como você verá, ainda há muito a ser explorado. A Caverna de Postojna, Eslovênia. Agora, vamos para a Eslovênia, onde encontramos a famosa Caverna de Postojna, que se estende por mais de 24 quilômetros de galerias subterrâneas. Embora não seja tão profunda quanto as anteriores,
com uma profundidade de apenas 115 metros, Postojna é uma das cavernas mais longas e acessíveis do mundo, o que a torna um destino popular para turistas. O mais impressionante aqui não são as profundezas, mas o sistema de cavernas incrivelmente complexo que abriga ecossistemas únicos. Dentro de Postojna, você vai encontrar criaturas bizarras como o Proteus, um tipo de salamandra albina, que sobrevive nas águas subterrâneas. E o que torna essa caverna ainda mais fascinante é o fato de que ela possui um trem subterrâneo que leva os turistas através das galerias, permitindo uma experiência quase interdimensional de exploração. As cavernas mais profundas do mundo são, sem dúvida, alguns dos lugares mais misteriosos e inexplorados da Terra. Elas revelam uma beleza impressionante e escondem segredos que ainda não conseguimos entender completamente. Cada uma dessas cavernas representa um desafio e um mistério, esperando para ser desvendado. Quem sabe o que ainda pode ser encontrado lá, nas profundezas da Terra? O que você acha? Quais desses locais você gostaria de explorar? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Curta o vídeo se você também é fascinado por cavernas e se inscreva no canal para continuar explorando os mistérios do planeta com a gente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Você sabia que ao longo da história, grandes civilizações surgiram e desapareceram, deixando para trás apenas vestígios de sua grandiosidade? Hoje nós vamos explorar algumas dessas civilizações perdidas e os mistérios que cercam os seus destinos. Olá, seja bem-vindo ao canal. Prepare-se para uma viagem ao passado e descubra o que levou ao fim de alguma das maiores culturas da humanidade. A civilização Maia. A civilização Maia floresceu por mais de 1000 anos, entre os séculos 3 e 9 d.C., na região que hoje compreende o México, Guatemala e Belize. Os maias, eles foram mestres em astronomia, criando um calendário extremamente preciso e também em matemática, com um sistema numérico único que utilizava o zero. Além disso, eles construíram magníficas pirâmides e templos, como a pirâmide de Kukulcán, em Chichén Itzá. Dentre as práticas dos povos maias destacam-se o culto aos deuses, sendo sua religião politeísta, com deuses associados a diferentes aspectos da vida, como o sol, a lua, a chuva e a agricultura. Os maias realizavam rituais para agradar aos deuses e garantir boas colheitas e equilíbrio no cosmos. Entre seus costumes também se destacam os sacrifícios humanos e de animais. Embora as oferendas humanas aos deuses não eram tão frequentes como em outras culturas mesoamericanas, os maias também realizavam cerimônias religiosas em templos construídos em pirâmides, muitas vezes acompanhadas de danças, música e oferendas. No entanto, por volta do século IX, as grandes cidades maias começaram a ser abandonadas. Muitos estudiosos acreditam que uma combinação de mudanças climáticas, como longas secas, e a pressão de conflitos internos e externos pode ter levado ao colapso dessa civilização. Mas o que exatamente aconteceu ainda é um grande mistério. A civilização mesopotâmica. A Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização, foi o lar de culturas como sumérios, acadianos, babilônios, assírios e entre outras. Esses povos, eles criaram as primeiras cidades, escreveram as primeiras leis e construíram monumentos impressionantes, como os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os mesopotâmios eram politeístas e acreditavam em vários deuses e deusas, cada um governando aspectos específicos da natureza e da vida cotidiana. Os mesopotâmios construíam grandes zigurates, torres em forma de pirâmide, para honrar seus deuses. Essas estruturas eram usadas especialmente para rituais religiosos. Sacrifícios de animais, como ovelhas e bois, eram comuns durante as cerimônias religiosas. Também eram feitas oferendas de alimentos, vinho e outros itens preciosos para apaziguar os deuses e garantir as boas colheitas e prosperidade. Mas apesar de toda sua inovação, a Mesopotâmia caiu diante das invasões, disputas internas e da constante luta pelo controle de seus recursos. A Babilônia, por exemplo, foi saqueada por Ciro o Grande
e depois se desintegrou ao longo dos séculos, dando lugar a novos impérios. As civilizações mesopotâmicas desapareceram, mas o seu legado influenciou fortemente o desenvolvimento das culturas subsequentes. A civilização do Vale do Indo. A civilização do Vale do Indo, que floresceu entre 3300 e 1300 a.C., nas atuais regiões do Paquistão e noroeste da Índia, foi uma das mais avançadas do mundo antigo. As suas cidades, como Mohenjo-Daro e Harappa, possuíam um planejamento urbano notável, com ruas alinhadas, sistemas de esgoto e armazéns para armazenamento de alimentos. Também conhecida como civilização arabiana, o povo do Vale do Indo não teve sua religião totalmente desvendada, mas acredita-se que eram politeístas com uma forte reverência à natureza. A civilização tinha uma rede comercial bem desenvolvida, trocando produtos com outras regiões como a Mesopotâmia, incluindo especiarias, metais e pedras preciosas. Apesar da sua sofisticação, essa civilização desapareceu misteriosamente por volta de 1300 a.C. Alguns sugerem que a mudança do curso dos rios, que eram a principal fonte de água, pode ter causado uma grande crise agrícola. Outros acreditam que a civilização foi invadida ou que o declínio foi causado por uma série de fatores ambientais e sociais. O Império Romano. O Império Romano, um dos maiores e mais influentes impérios da história, dominou vastas regiões da Europa, o norte da África e a Ásia Menor. Os romanos, eles foram inovadores em várias áreas, como engenharia, direito e arquitetura. O Coliseu e as estradas romanas são apenas alguns exemplos de sua grandiosidade. Os romanos eram politeístas e acreditavam em uma vasta gama de deuses e deusas, muitos dos quais tinham origens em outras culturas, como os deuses gregos. Os principais deuses eram Júpiter, rei dos deuses, Juno, deusa do casamento, Netuno, deus dos mares, e Marte, deus das guerras. Os imperadores romanos eram frequentemente adorados como deuses ou figuras divinas, especialmente após a sua morte. O culto imperial tinha um grande papel na política e na coesão do império. Mas por volta do século V d.C., o Império Romano do Ocidente entrou em declínio. Invasões bárbaras, como os visigodos e vândalos, pressionaram as fronteiras do Império e problemas internos, como a corrupção, também minaram a sua estabilidade. A queda de Roma é frequentemente vista como um símbolo do fim da Antiguidade e do início da Idade Média. Cada uma dessas civilizações teve o seu auge e os seus desafios, e embora tenham desaparecido, o impacto delas continua a ecoar até hoje. A história das civilizações perdidas nos ensina que, por mais grandiosas que sejam, nenhuma cultura está isenta de mudanças. A chave para a sobrevivência é a prosperidade. Talvez resida em aprender com o passado e adaptarmos o nosso presente. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o passado misterioso da humanidade, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima! Você já se perguntou o que aconteceria se encontrasse um tesouro perdido? De pirâmides antigas a ilhas misteriosas, a busca por riquezas escondidas tem fascinado o ser humano por séculos. E por mais que a realidade de um tesouro perdido possa parecer parte da ficção, muitas histórias e lendas que cercam esses tesouros ainda são muito reais e continuam sendo caçadas até hoje. Neste vídeo, vamos explorar algumas das mais famosas histórias de tesouros perdidos e as emocionantes caças ao tesouro que surgiram a partir delas. O que realmente aconteceu com esses tesouros? Estariam os mistérios resolvidos ou as riquezas continuam em algum lugar do mundo, esperando para serem encontradas? Junte-se a nós nessa jornada e descubra as histórias por trás de alguns dos maiores enigmas da história. O Tesouro de El Dorado. O nome El Dorado é sinônimo de riquezas infinitas e uma cidade de ouro escondida nas profundezas da América do Sul. A história começou com os primeiros exploradores espanhóis que ouviram relatos dos nativos sobre uma terra rica em ouro. Disse que o rei da cidade,
um governante conhecido como Eldorado se banhava em ouro derretido e cobria seu corpo com o precioso metal. A busca pela cidade de ouro começou no século XVI e nunca parou desde então. Exploradores como Gonzalo Pizarro, um dos primeiros espanhóis a buscar Eldorado, e Sir Walter Raleigh, um aventureiro britânico, partiram em expedições pela região do Amazonas e pela Cordilheira dos Andes, mas nunca encontraram a famosa cidade. Algumas teorias sugerem que Eldorado nunca foi uma cidade real, mas sim uma metáfora para a abundância de ouro nos impérios indígenas. Nos dias de hoje, a busca por Eldorado ainda gera interesse, com muitas pessoas acreditando que partes do tesouro possam estar espalhadas pelas florestas da América do Sul, aguardando para serem descobertas. Mas será que realmente existiu? Ou será apenas uma das maiores lendas da história? O Tesouro dos Templários. Agora, voltamos no tempo para o século XIV e exploramos um dos maiores mistérios medievais: o Tesouro dos Cavaleiros Templários. Esta ordem religiosa e militar foi uma das mais poderosas durante a Idade Média, adquirindo vastas riquezas e terras em toda a Europa. No entanto, em 1307, o rei Filipe IV da França, endividado com os templários, mandou prender seus membros e confiscou suas propriedades. A riqueza da ordem desapareceu de forma misteriosa. Mas o que realmente aconteceu com esse tesouro? Durante a perseguição aos templários, muitos acreditam que os cavaleiros esconderam suas riquezas em locais secretos, como a famosa Catedral de Chartres, na França, ou até em outros lugares da Europa. A lenda também sugere que o tesouro foi levado para terras distantes, como a Escócia, ou até mesmo para o Novo Mundo, em uma tentativa de proteger o tesouro das garras do rei Filipe. O Tesouro dos Templários se tornou um dos maiores mistérios da história, alimentando teorias até os dias de hoje. Algumas lendas dizem que ele pode conter relíquias sagradas, como o Santo Graal, mas sua localização permanece um enigma. O Tesouro de Montezuma. Em 1519, o Império Azteca estava no auge sob o comando de Montezuma II, mas a chegada dos espanhóis, liderados por Hernán Cortés, mudaria tudo. Montezuma, acreditando que Cortés poderia ser o deus Quetzalcoatl retornando à terra, ofereceu grandes quantidades de ouro e pedras preciosas em um gesto de boa vontade. No entanto, os espanhóis tomaram as riquezas e, após conquistar Tenochtitlan, a capital azteca, o tesouro de Montezuma desapareceu. Alguns dizem que, antes da chegada dos conquistadores, os astecas esconderam suas riquezas para evitar que os espanhóis as tomassem. Há diversas teorias sobre onde esse tesouro poderia estar escondido. Uma delas sugere que ele foi enterrado nas montanhas do México, perto do Lago de Texcoco, onde a cidade de Tenochtitlan estava localizada. Outras teorias indicam que o tesouro foi levado para locais secretos, como Yucatán ou Oaxaca. A caça a esse tesouro continua até hoje, e vários caçadores de tesouros tentaram, sem sucesso, encontrar as riquezas que um dia pertenceram ao imperador azteca. O Tesouro de Montezuma ainda é uma das maiores lendas do México e da América Latina. O Tesouro de Oak Island. Agora, vamos até o Canadá, onde a ilha de Oak Island se tornou um dos maiores mistérios de tesouros perdidos do mundo. Desde o século XIX, aventureiros têm explorado a ilha em busca de um tesouro escondido, que muitos acreditam estar enterrado no famoso Poço da Fortuna. A lenda diz que o poço foi projetado com um sistema complexo de armadilhas e túneis para proteger as riquezas escondidas. A busca por esse tesouro, que alguns acreditam ser o tesouro dos Cavaleiros Templários ou até mesmo o tesouro de Sir Francis Drake, já causou mortes e gastou milhões de dólares. Diversos artefatos foram encontrados na ilha ao longo dos anos, incluindo moedas antigas e fragmentos de metal, mas o tesouro completo nunca apareceu. Vários caçadores de tesouros continuam a explorar a ilha, e a série de TV
The Curse of Oak Island tem documentado essa busca. A questão é: será que algum dia o Poço da Fortuna será desenterrado, revelando um tesouro perdido de uma vez por todas? O Tesouro de Fen. Por último, falaremos de um tesouro mais recente, mas que gerou tanta emoção quanto as lendas antigas. Em 2010, o antiquário e colecionador de arte Forrest Fenn anunciou que havia escondido um baú cheio de ouro, joias e artefatos valiosos em algum lugar das Montanhas Rochosas. Fenn deixou um poema cheio de pistas e enigmas que, ele dizia, levariam ao tesouro. O anúncio de Fenn gerou uma caça frenética, com milhares de pessoas viajando para as montanhas em busca do baú perdido. Muitos interpretaram as pistas de forma errada, enfrentando condições extremas e até mesmo perdendo suas vidas em busca da fortuna. Finalmente, em 2020, Fenn revelou que o tesouro havia sido encontrado, mas o nome do descobridor nunca foi revelado, o que mantém o mistério vivo. O Tesouro de Fenn é o exemplo de como uma história recente pode capturar a imaginação de milhões, mas também mostra como a caça ao tesouro pode ser perigosa. Como você pôde ver, os tesouros perdidos têm fascinado e intrigado a humanidade por séculos. De Eldorado às montanhas do Canadá, esses mistérios continuam a desafiar caçadores de tesouros, arqueólogos e aventureiros. Talvez um dia esses tesouros sejam encontrados, mas enquanto isso, continuam a alimentar lendas e aventuras por todo o mundo. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre esses e outros mistérios fascinantes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações. Quem sabe, talvez você seja o próximo a desvendar um dos maiores enigmas da história. Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada misteriosa para explorar um dos maiores e mais impressionantes feitos de engenharia da história, as pirâmides do Egito. Elas são um símbolo atemporal da antiga civilização egípcia, mas até hoje geram fascínio e debate sobre como foram construídas e qual era a sua verdadeira finalidade. Então, preparem-se para desvendar algumas das teorias mais intrigantes sobre esses monumentos imponentes. O mistério das pirâmides. As pirâmides, principalmente as de Gizé, são verdadeiras maravilhas da antiguidade. A mais famosa delas, a pirâmide de Quéops, foi a maior estrutura construída pelo homem por mais de 3.000 anos. Hoje, elas continuam sendo um dos destinos turísticos mais visitados do mundo e, ao mesmo tempo, um dos maiores enigmas arqueológicos da humanidade. A primeira pergunta que surge para muita gente é: como as pirâmides foram construídas? Com suas enormes pedras, pesando toneladas, como é possível que os antigos egípcios, sem as ferramentas e a tecnologia que temos hoje, conseguiram erguer tais monumentos colossais? Teorias sobre a construção das pirâmides. Existem várias teorias sobre como as pirâmides foram construídas, algumas mais plausíveis que outras. Vamos explorar algumas das mais conhecidas. A teoria das rampas. A teoria mais aceita é a das rampas. Alguns pesquisadores acreditam que os egípcios usaram rampas de terra ou pedras para transportar as enormes pedras até o topo da pirâmide. Existem diferentes tipos de rampas que poderiam ter sido usadas. As rampas retas, que subiam diretamente até a pirâmide. As rampas em zigue-zague, onde as pedras subiam por caminhos mais curvos e com menor grau de inclinação. E as rampas espirais, que subiam ao redor da pirâmide, permitindo um transporte mais eficiente das pedras. Embora seja uma teoria plausível, alguns ainda questionam como seria possível manter a estabilidade dessas rampas, especialmente em grandes altitudes. A teoria dos trabalhadores especializados. Há também a teoria de que as pirâmides foram construídas por trabalhadores altamente especializados, que não eram escravos, como muitas vezes é retratado, mas sim uma força de trabalho qualificada. Eles eram organizados em equipes que trabalhavam com ferramentas simples, mas eficazes. A ideia é que esses trabalhadores passavam suas vidas construindo pirâmides e outras grandes obras do Egito, o que explicaria o alto nível de sofisticação das construções. Teoria das forças extraterrestres. Algumas teorias mais especulativas sugerem que as pirâmides foram construídas com a ajuda de tecnologia extraterrestre ou de seres de outros planetas. Essa teoria, popularizada por alguns autores e programas de televisão, sugere que os egípcios não teriam como levantar blocos tão pesados sem uma tecnologia extremamente avançada. Embora essa ideia seja fascinante e tenha atraído muitos seguidores, a maioria dos arqueólogos e cientistas rejeita essa hipótese por falta de evidências sólidas.
Teoria dos sistemas hidráulicos. Outra teoria interessante é a ideia de que os egípcios usaram em sistemas hidráulicos, como a água, para ajudar a mover as pedras pesadas. Ao criar um sistema de canais e alavancas, seria possível transportar as pedras mais facilmente. Embora essa teoria seja intrigante, ainda não há evidências suficientes que comprovem sua viabilidade, a finalidade das pirâmides. Agora que já falamos um pouco sobre como as pirâmides poderiam ter sido construídas, a outra grande questão que surge é: qual era a verdadeira finalidade das pirâmides? As pirâmides egípcias eram, de fato, túmulos monumentais para os faraós, como é amplamente aceito. A crença egípcia na vida após a morte era muito forte, e os faraós eram considerados divinos, com uma vida eterna aguardando-os após a morte. Portanto, a principal finalidade das pirâmides era garantir que o faraó tivesse uma jornada segura para o além e fosse adequadamente reverenciado e preservado para a eternidade. Porém, outras teorias também sugerem explicações paralelas para a finalidade das pirâmides. A teoria religiosa e espiritual. A pirâmide representava o caminho para o além, simbolizando a jornada do faraó até o deus Sol Ra. O formato triangular, que lembrava um raio de sol, reforçava essa conexão entre o céu e a terra. Alguns estudiosos acreditam que as pirâmides estavam alinhadas com as estrelas e com eventos astronômicos, ajudando a guiar as almas dos faraós para o céu. Teoria dos monumentos do poder e prestígio. Além da função espiritual, as pirâmides também eram uma forma de demonstrar o poder absoluto do faraó. Elas eram uma prova da grandeza e do controle que ele tinha sobre os recursos do Império Egípcio. Essas estruturas não apenas serviam para enterrar os faraós, mas também eram uma maneira de garantir sua lembrança e influência durante as gerações futuras. Teoria das pirâmides como centros de poder. Alguns pesquisadores sugerem que as pirâmides tinham uma função além de ser túmulos. Eles acreditam que as pirâmides poderiam ter sido usadas para rituais religiosos, onde sacerdotes conduziam cerimônias que envolviam não apenas a morte, mas também a renovação e a fertilidade da terra. Nessa teoria, as pirâmides seriam mais do que simples túmulos, sendo locais centrais para o poder político, social e religioso do Egito Antigo. Nessa teoria, as pirâmides seriam mais do que simples túmulos, sendo locais centrais para o poder político, social e religioso do Egito Antigo. As pirâmides do Egito continuam sendo um dos maiores mistérios da humanidade. Embora existam várias teorias sobre como elas foram construídas e por que foram erguidas, o que é indiscutível é o fato de que essas estruturas monumentais representam um feito impressionante de engenharia e visão espiritual. Elas não apenas são testemunho da grandiosidade do Egito Antigo, mas também continuam a inspirar curiosidade e fascínio em todas as gerações. Será que um dia teremos todas as respostas? Talvez. Mas por enquanto, o mistério continua. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre os maiores mistérios da história. Até a próxima! As pirâmides do Egito são, sem dúvida, as mais famosas do mundo. Mas, e se eu te dissesse que existem outras pirâmides em locais remotos, muitas vezes mais antigas e até mais enigmáticas do que as que conhecemos? Hoje, vamos explorar as maiores pirâmides do mundo, além do Egito, e mergulhar nos mistérios que cercam essas gigantescas estruturas. Prepare-se para descobrir pirâmides que você talvez nunca tenha ouvido falar e que continuam a desafiar nossa compreensão da história antiga. De continentes distantes até civilizações há muito esquecidas, vamos entender o que essas incríveis construções nos dizem sobre as culturas que as ergueram e o que elas significam para o nosso mundo hoje. A Grande Pirâmide de Cholula, México, a maior pirâmide do mundo. Você sabia que a maior pirâmide do mundo não está no Egito, mas no México? A Grande Pirâmide de Cholula é um verdadeiro gigante que se destaca tanto em tamanho quanto em história. Localizada na cidade de Cholula, na região central do México, esta pirâmide não só é a maior do mundo em volume, mas também tem uma história fascinante. Com uma base que cobre cerca de 18 hectares, o que é maior do que a Grande Pirâmide de Gizé, a Pirâmide de Cholula é um monumento que data de aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Ela foi construída e expandida pelos povos pré-colombianos da Mesoamérica, incluindo os toltecas e os mixtecas. Embora tenha sido dedicada a Quetzalcoatl, o deus serpente, sua verdadeira história está cercada de mistérios. Durante a chegada dos conquistadores espanhóis no século XVI, o topo da pirâmide foi destruído para dar lugar a uma igreja colonial, a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, que hoje se encontra no topo da pirâmide. Mas a base ainda impressiona,
com suas cavernas e túneis subterrâneos que abrigam artefatos de grande valor histórico. A Pirâmide de Teotihuacan, México. O mistério da cidade dos deuses. Falando em pirâmides mexicanas, não podemos deixar de mencionar Teotihuacan, uma das cidades mais misteriosas do mundo antigo. Localizada a cerca de 50 quilômetros ao norte da cidade do México, Teotihuacan é o lar de algumas das pirâmides mais impressionantes da Mesoamérica. A Pirâmide do Sol, a maior de todas, é um colosso de 66 metros de altura e uma base de 225 metros de largura. Sua construção começou por volta de 100 a.C., mas a identidade dos construtores ainda permanece um enigma. Muitos estudiosos acreditam que a cidade foi um importante centro religioso e que a pirâmide era dedicada ao Sol, mas as razões para sua construção e o desaparecimento misterioso da civilização que a ergueu continuam sem resposta. Há também a Pirâmide da Lua, que com 43 metros de altura está localizada no final da famosa Avenida dos Mortos. Ambas as pirâmides, junto com os outros monumentos em Teotihuacan, são um testemunho da incrível engenharia e espiritualidade de uma das civilizações mais avançadas da América Antiga. A Pirâmide de Nisa, Turcomenistão, uma joia oculta na Ásia Central. Avançando para o coração da Ásia Central, encontramos a misteriosa Pirâmide de Nisa, um antigo sítio arqueológico localizado no Turcomenistão. A pirâmide faz parte de um conjunto de ruínas da antiga cidade de Nisa, que foi a capital do Império Parta, uma das maiores potências do mundo antigo. Embora a Pirâmide de Nisa não seja tão alta quanto as de Teotihuacan ou Cholula, ela possui uma história fascinante. Considerada um centro religioso e político da antiga Pártia, Nisa era um local sagrado para a religião zoroastriana, e sua pirâmide poderia ter sido usada para rituais religiosos. Sua estrutura imponente, com várias camadas e paredes robustas, reflete a grandiosidade de um império que deixou poucos vestígios de sua presença. O mais interessante sobre Nisa é que, apesar de seu significado histórico, o local só foi descoberto no século XX, e muitos detalhes sobre sua função e construção ainda são debatidos entre arqueólogos e historiadores. A Pirâmide de Meroé, Sudão, o Reino de Kush e suas pirâmides perdidas. Outro lugar que você talvez nunca tenha ouvido falar, mas que abriga algumas das pirâmides mais fascinantes, é o antigo Reino de Kush, no Sudão. Em Meroé, os reis do Império Kush construíram mais de 200 pirâmides, em uma área conhecida como a Necrópole de Meroé. Essas pirâmides, construídas entre os séculos 8 a.C. e 4 d.C., são mais pequenas do que as egípcias, mas seu design é igualmente impressionante. As pirâmides de Meroé são únicas por seu formato mais estreito e com ângulos mais íngremes. Elas eram usadas para abrigar os túmulos dos faraós e membros da realeza de Kush, uma civilização que, durante séculos, foi uma das mais poderosas do norte da África. A cidade de Meroé foi um importante centro de comércio e cultura, mas o seu declínio e eventual abandono continuam envoltos em mistério. Apesar de ser uma das maiores concentrações de pirâmides do mundo, Meroé ainda não é tão conhecida quanto as pirâmides egípcias, tornando-se uma joia escondida no coração do Sudão. A Pirâmide de Xi'an, China, o mistério da primeira dinastia chinesa. Agora, vamos até a China, onde uma pirâmide pouco conhecida está escondida nas montanhas de Xi'an. A Pirâmide de Xi'an é uma das pirâmides mais misteriosas do mundo, e muitos acreditam que ela seja a tumba do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, que unificou a China e iniciou a construção da Grande Muralha. No entanto, a Pirâmide de Xi'an não é uma pirâmide como as que encontramos no Egito ou na América Latina. Ela é composta por uma montanha artificial que tem mais de 45 metros de altura e foi coberta por terra e vegetação ao longo dos séculos.
O local é cercado por lendas e mistérios, especialmente sobre o que pode estar enterrado dentro da pirâmide. Alguns acreditam que o imperador Kim, que foi enterrado com um exército de terracota, também tenha sido enterrado com um tesouro imensurável, e a pirâmide poderia ser a chave para o seu último descanso. Contudo, o governo chinês tem sido relutante em permitir escavações na área, o que só alimenta ainda mais as especulações sobre o que está escondido lá. A pirâmide de Bosnian, Bósnia. O debate sobre suas origens. E por último, vamos para a Bósnia, onde desde o início do século XXI, uma misteriosa pirâmide foi descoberta perto da cidade de Visoko. A pirâmide da Bósnia, também chamada de Pirâmide do Sol, é um local que está em debate entre arqueólogos e pesquisadores. Alguns afirmam que é uma pirâmide artificial construída por uma civilização desconhecida, enquanto outros acreditam que seja uma formação natural. O que é intrigante sobre a pirâmide de Bósnia é a sua simetria quase perfeita e as várias descobertas ao redor do local, como túneis subterrâneos e artefatos antigos. Embora muitos pesquisadores considerem a pirâmide uma fraude, um número crescente de estudiosos e turistas continua a visitar o local, alimentando o mistério e a curiosidade sobre o que realmente aconteceu na região milhares de anos atrás. As pirâmides continuam a fascinar e a intrigar a humanidade. De Cholula, no México, a Meroé, no Sudão, essas gigantescas estruturas não são apenas monumentos de grande valor arquitetônico e histórico, mas também são portadoras de mistérios que ainda estão por serem desvendados. Por trás de cada uma delas, há histórias e culturas antigas que moldaram o mundo como o conhecemos. Então, da próxima vez que você olhar para as pirâmides do Egito, lembre-se, elas são apenas a ponta do iceberg de um legado muito maior e mais profundo que se espalha pelo mundo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Vamos continuar explorando juntos os mistérios do passado. Até o próximo vídeo. Você sabia que as primeiras civilizações da história da humanidade não só moldaram o mundo em que vivemos hoje, mas também esconderam segredos incríveis? Desde pirâmides misteriosas até tecnologias avançadas para a sua época, essas civilizações deixaram um legado que até hoje intriga arqueólogos e historiadores. No vídeo de hoje, vamos explorar 10 fatos curiosos sobre as civilizações mais antigas do mundo que vão desafiar tudo o que você pensava saber sobre o passado. Prepare-se para se surpreender com descobertas que parecem mais ficção científica do que história real. A civilização suméria e a primeira escrita do mundo. Começando com a civilização suméria, que surgiu por volta de 3500 a.C., na região da Mesopotâmia, atual Iraque. Eles foram os primeiros a desenvolver uma escrita, conhecida como cuneiforme. Mas o mais surpreendente é que os sumérios não só escreveram sobre comércio e agricultura, mas também criaram as primeiras histórias épicas, como a famosa Epopeia de Gilgamesh, um dos primeiros registros de aventuras heróicas da história humana. E mais, eles usavam tabuinhas de argila para registrar tudo, desde transações comerciais até eventos astronômicos. Acredite ou não, esses registros eram feitos com agulhas afiadas, criando marcas em forma de cunha. A escrita cuneiforme é um marco fundamental para a comunicação e a transmissão de conhecimento, algo que ainda usamos hoje. O Egito Antigo e as pirâmides. Mistério e engenharia. O Egito Antigo é uma das civilizações mais conhecidas, famosa pelas pirâmides e pela esfinge. Mas você sabia que elas foram construídas com uma precisão impressionante? A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, foi construída com 2,3 milhões de blocos de pedra, e seu alinhamento com as estrelas é tão preciso que muitos ainda se perguntam como os egípcios conseguiram tal feito sem as tecnologias modernas.
Outro fato curioso é que os egípcios tinham uma compreensão avançada da medicina, realizando cirurgias como a trepanação, um tipo de operação na cabeça, e até mesmo criando protótipos de próteses. Isso mostra que eles não eram apenas mestres na construção, mas também em ciências complexas. A civilização do Vale do Indo e suas cidades planejadas. A civilização do Vale do Indo, que floresceu entre 2600 e 1900 a.C., é uma das mais misteriosas e menos conhecidas. O que mais impressiona nela é que suas cidades, como Mohenjo-Daro e Harappa, eram altamente planejadas e possuíam sistemas de esgoto sofisticados. Para a época, isso era algo extremamente avançado. Essas cidades tinham ruas retas, casas de 2 andares, poços de água potável e até sistemas de drenagem que pareciam estar séculos à frente do seu tempo. Mas, apesar de tanta sofisticação, o motivo do colapso dessa civilização ainda é um enigma para os arqueólogos. Será que foi uma invasão, uma catástrofe natural ou algo mais misterioso? Os maias e o calendário longo. A civilização maia, que habitou a região da Mesoamérica entre 2000 a.C. e 1500 d.C., é famosa por sua astronomia avançada e o calendário longo, um sistema extremamente preciso para medir o tempo. Os maias sabiam calcular o movimento dos planetas com uma exatidão impressionante, e seu calendário foi utilizado para planejar atividades agrícolas, religiosas e até mesmo eventos históricos. O que realmente intriga os cientistas é que o calendário maia vai muito além de um simples calendário solar. Ele abrange ciclos de milhares de anos, e sua complexidade foi uma das razões pelas quais muitas previsões sobre data de apocalipses baseadas no calendário maia se espalharam pelo mundo moderno. E embora muitos pensassem que a civilização maia entrou em colapso, ela na verdade continuou a existir em diversas formas até o contato com os colonizadores europeus. A Babilônia e os Jardins Suspensos. A Babilônia foi uma das civilizações mais poderosas da Mesopotâmia, mas talvez o maior mistério de todos seja o dos Jardins Suspensos de Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Descritos como um jardim exuberante e flutuante, com plantas de todas as partes do mundo, a questão é: esses jardins realmente existiram? Embora muitos historiadores acreditassem que o rei Nebucadnezzar II tenha mandado construir esses jardins para sua esposa, Amites, os arqueólogos ainda não encontraram evidências físicas definitivas de sua existência. Pode ser que esses jardins sejam uma invenção poética, ou talvez o mais intrigante, uma obra-prima arquitetônica que foi perdida no tempo. A China Antiga e as invenções que mudaram o mundo. A China Antiga é uma das civilizações mais duradouras da história, e suas invenções influenciaram o mundo inteiro. Você sabia que os chineses inventaram a pólvora, a bússola e até a seda? Tudo isso muito antes de muitos outros povos do mundo. A Grande Muralha da China também é um ícone dessa civilização, com sua longa extensão e sua arquitetura militar incrível. Mas o mais impressionante é que, por mais de 2000 anos, a China foi um centro de inovação tecnológica e cultural, com descobertas que moldaram a sociedade humana. Os Incas e a rede de estradas. Os Incas, que dominaram grande parte da América do Sul entre os séculos XV e XVI, eram mestres na construção de estradas. A famosa Estrada Inca, que se estendia por mais de 25 mil quilômetros, conectava toda a região andina, passando por montanhas, florestas e desertos. Isso sem o uso de ruas pavimentadas. E o mais impressionante é que os Incas não utilizavam roda para o transporte, mas caminhavam ou utilizavam lamas para carregar mercadorias através desse complexo sistema de estradas. Para eles, mobilidade e comunicação eram as chaves para o controle do império. A civilização de Creta e o labirinto de Minos.
A civilização minoica que floresceu na ilha de Creta entre 2000 e 1400 a.C. é famosa pelo seu palácio de Knossos, que contém o lendário labirinto de Minos. Embora o mito do Minotauro tenha sido popularizado, a civilização minoica foi extremamente avançada em termos de arte, arquitetura e até mesmo comércio. Eles tinham navios de alta tecnologia e estavam entre os primeiros a comercializar entre as civilizações do Mediterrâneo. Os fenícios e o alfabeto que mudou o mundo. Agora, vamos falar sobre os fenícios, uma civilização marítima que floresceu entre 1500 e 300 a.C., ao longo das costas do que hoje é o Líbano, Síria e Israel. Os fenícios foram pioneiros em muitas áreas, mas talvez seu maior legado tenha sido a invenção de um alfabeto fonético que simplificava a escrita e revolucionou a comunicação. Antes deles, as civilizações usavam sistemas complexos de pictogramas e hieróglifos, mas o alfabeto fenício consistia em som de letras, tornando a escrita mais acessível e prática. Esse sistema alfabético foi a base para os alfabetos gregos e romanos, que evoluíram para o que hoje usamos em boa parte do mundo. Ou seja, quando você escreve uma mensagem no seu celular ou no computador, parte dessa tecnologia de comunicação vem diretamente dos fenícios. Impressionante, não é? A civilização minoica e a primeira forma de esporte. Por último, um fato curioso sobre os minoicos, a civilização que habitou a ilha de Creta. Os minoicos não eram apenas excelentes construtores e comerciantes, mas também tinham uma paixão por esportes. Arqueólogos descobriram representações de atletas praticando lutas, corridas e até mesmo atletismo nas paredes dos seus palácios, como em Knossos. Mas o mais fascinante é que alguns estudiosos acreditam que eles foram os primeiros a praticar uma forma de esportes aquáticos, com natação e até mergulho como atividades populares. Esses primeiros esportes mostravam não só uma preocupação com o corpo e a saúde, mas também uma forma de entretenimento e rituais. Eles até realizavam competições de corrida de touros, uma prática bastante arriscada que simbolizava força e coragem. Curiosamente, essa paixão pelos esportes e pelo treinamento físico perdurou por séculos, e ainda hoje vemos muitas dessas práticas no mundo moderno, especialmente nas competições olímpicas. Cada uma dessas civilizações, com suas realizações extraordinárias e legados imortais, ajudou a moldar o mundo em que vivemos hoje, e o mais impressionante: suas invenções e descobertas continuam a nos surpreender e nos inspirar até os dias de hoje. E aí, qual desses fatos mais te surpreendeu? Se você também ficou impressionado com a grandiosidade dessas civilizações e quer continuar explorando os mistérios da história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. O passado sempre tem algo mais a revelar, e nós estamos aqui para desbravar tudo isso com você. Até o próximo vídeo, onde continuaremos nossa busca incessante por mais conhecimento. Olá, exploradores do desconhecido! Bem-vindos a mais um vídeo fascinante do nosso canal. Hoje vamos viajar no tempo e explorar um dos maiores mistérios da história, a cidade de Petra. Essa antiga maravilha, enterrada nas profundezas do deserto da Jordânia, não apenas desafia o nosso entendimento sobre civilizações antigas, mas também guarda segredos de como foi escondida por séculos, praticamente intocada, até ser redescoberta. O que será que realmente aconteceu com Petra? Como uma cidade inteira, com sua arquitetura espetacular e história tão rica, ficou perdida no tempo? Será que realmente sabemos tudo sobre ela? E o que os arqueólogos ainda não descobriram sobre Petra? Fique até o final deste vídeo para explorar os mistérios e enigmas que cercam uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. Agora, vamos direto para o coração do enigma. Petra, a cidade escondida nas rochas.
Localizada no deserto da Jordânia, Petra é uma cidade esculpida em pedras de arenito rosa, conhecida pelo seu magnífico tesouro, Al-Khazne, e pelas suas túneis e templos que se erguem das falésias. Ela foi a capital do Império Nabateu, um povo nômade que transformou Petra em uma cidade próspera, com sofisticados sistemas de irrigação, comércio e arquitetura que deixaram um legado impressionante. Mas, apesar de sua grandiosidade, Petra permaneceu escondida para o mundo ocidental por séculos. Como isso foi possível? Como uma cidade tão imponente foi capaz de se esconder de todos os olhares curiosos? Os nabateus, mestres da arquitetura e do comércio. Para entender como Petra foi escondida, precisamos entender os nabateus. Esse povo, que prosperou entre os séculos 4 e 3 a.C., era expert em comércio, controlando rotas comerciais vitais entre a Arábia, o Egito e o Império Romano. Eles não apenas construíram Petra, mas desenvolveram técnicas de engenharia hidráulica incríveis, aproveitando o sistema de canais e cisternas para coletar e armazenar água nas áridas terras do deserto. Com sua habilidade de se camuflar na paisagem árida, os nabateus construíram Petra para se proteger de invasores e garantir sua prosperidade. O segredo de como esconderam a cidade está diretamente ligado ao seu posicionamento estratégico e ao modo como suas construções se integravam com o ambiente natural. As falésias e os penhascos criavam uma barreira quase impenetrável, e apenas aqueles que conheciam bem o terreno podiam entrar na cidade. O esquecimento de Petra. Como uma cidade foi perdida. Embora Petra tenha sido uma cidade florescente, o mistério começa a tomar forma quando a cidade cai em declínio. Nos séculos seguintes à sua prosperidade, a cidade foi gradualmente abandonada. Alguns historiadores acreditam que o declínio do Império Nabateu, juntamente com invasões de povos estrangeiros e mudanças nas rotas comerciais, levou à decadência da cidade. A cidade começou a ser esquecida, e com o tempo, as areias do deserto cobriram as entradas, escondendo Petra aos olhos do mundo. Durante séculos, ela permaneceu praticamente invisível, conhecida apenas por algumas tribos beduínas locais, mas ignorada pelos exploradores e conquistadores ocidentais. A redescoberta de Petra, o enigma revelado. Agora você deve estar se perguntando: como foi que Petra foi redescoberta depois de tantos séculos? A resposta vem de um aventureiro suíço chamado João Burckhardt. Em 1812, Burckhardt, disfarçado de árabe muçulmano, foi o primeiro ocidental a entrar em Petra depois de muitos séculos de esquecimento. Ele ficou maravilhado com a grandiosidade da cidade e sua preservação, e logo revelou sua localização ao mundo ocidental. Apesar dessa redescoberta, ainda existem muitos mistérios que cercam Petra. Como uma cidade tão avançada e com tanta riqueza poderia ter sido esquecida por tanto tempo? Será que a natureza fez sua parte, ou houve algum outro fator que fez com que Petra fosse escondida por tanto tempo? A arquitetura e os mistérios das construções de Petra. A arquitetura de Petra é, sem dúvida, uma das mais impressionantes do mundo. As fachadas dos templos e edifícios esculpidos nas rochas são simplesmente deslumbrantes. Mas o que realmente chama a atenção são os misteriosos símbolos e inscrições encontrados nas paredes de Petra. Muitos desses símbolos não podem ser totalmente explicados, levando à teoria de que a cidade possuía um conhecimento avançado sobre engenharia, astronomia e até mesmo magia. Alguns pesquisadores acreditam que Petra pode ter sido um centro espiritual, com templos dedicados a deuses antigos, ou até mesmo um local de energia mística. Você sabia que o famoso Tesouro de Petra, Al-Khazne, tem uma fachada que foi esculpida com uma precisão arquitetônica impressionante e que muitos acreditam que ele foi projetado para ser um foco de poder energético?
Será que a cidade de Petra tinha um propósito maior do que apenas ser um centro comercial? Petra e seus segredos subterrâneos. Além das construções que são visíveis a olho nu, existe uma rede de passagens subterrâneas que ainda não foi completamente explorada. Alguns arqueólogos acreditam que há muito mais a ser descoberto debaixo da cidade, como catacumbas, túneis secretos e até santuários ocultos. O que está escondido sob as rochas de Petra que ainda não foi encontrado? As recentes escavações e o uso de tecnologia de escaneamento 3D têm revelado áreas ainda inexploradas de Petra, sugerindo que a cidade poderia ser muito maior do que se imaginava inicialmente. A pergunta é: o que mais a cidade esconde? A importância de Petra nos dias de hoje. Hoje, Petra é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno, atraindo milhões de turistas de todas as partes do globo. Mas sua importância vai além do turismo. Petra continua sendo um símbolo de resistência, engenharia avançada e da capacidade humana de se adaptar a um ambiente desafiador. Ainda hoje, os arqueólogos estão tentando desvendar todos os seus mistérios. Qual era o verdadeiro papel de Petra na antiga economia nabateia? Qual era o seu significado espiritual? E por que ela foi deixada de lado por tanto tempo? As respostas para essas perguntas podem nos dar uma nova perspectiva sobre as civilizações antigas e seus legados. E com isso, chegamos ao fim do nosso mergulho no enigma da cidade de Petra. O que você acha? Será que Petra tinha algo mais a esconder do que já sabemos? Quais segredos a cidade ainda guarda? Se você gosta de mistérios como esse, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossas próximas explorações no mundo dos enigmas históricos. E se você é fã de histórias como a de Petra, deixe sua opinião nos comentários. O que você acha que ainda pode ser descoberto sobre essa cidade incrível? Obrigado por assistir. Que a curiosidade continue a guiar sua jornada. Até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo! Se você sempre se fascinou pela vasta e misteriosa floresta amazônica, prepare-se para uma jornada inesquecível. Hoje, vamos explorar o segredo das cidades perdidas da Amazônia, um tema que está no coração dos maiores mistérios arqueológicos do nosso tempo. O que será que a selva guarda em suas profundezas? Que segredos perdidos, que civilizações antigas estão escondidos sob o verde impenetrável da floresta tropical mais densa do planeta? Neste vídeo, vamos revelar as últimas descobertas e teorias sobre as cidades perdidas da Amazônia, que podem mudar completamente a nossa compreensão da história da América do Sul. Não saia daí, porque o que você vai descobrir vai te deixar sem palavras. E, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo fascinante sobre mistérios e descobertas arqueológicas. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça nesse enigma. A Amazônia, um mundo inexplorado e misterioso. A Amazônia, conhecida como o pulmão do mundo, cobre uma vasta área de cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados e é lar de uma biodiversidade impressionante. No entanto, o que muitos não sabem é que a selva esconde vestígios de civilizações antigas que, por muito tempo, foram consideradas mitos ou apenas lendas indígenas. A teoria de que cidades perdidas podem estar enterradas na floresta amazônica tem sido discutida por arqueólogos e exploradores desde o século XIX. Na verdade, os primeiros relatos sobre essas possíveis cidades vêm de exploradores como Percy Harrison Fawcett, que na década de 1920 começou a buscar uma cidade perdida chamada Z, em algum lugar no interior da Amazônia brasileira. Ele acreditava que existiam vestígios de uma grande civilização que havia sido engolida pela floresta. O enigma de Percy Harrison Fawcett e a busca pela cidade Z.
Fawcett, um oficial britânico, foi um dos maiores exploradores da época, e sua busca pela Cidade Z tornou-se lendária. Ele acreditava que as civilizações pré-colombianas da América do Sul não eram tão primitivas como a história tradicional sugeria. Pelo contrário, ele achava que elas possuíam uma complexidade impressionante, com grandes cidades e um vasto conhecimento, muito além do que os arqueólogos da época imaginavam. Infelizmente, a busca de Fawcett acabou em mistério. Em 1925, ele e sua expedição desapareceram sem deixar rastros, enquanto tentavam chegar à sua tão procurada Cidade Z. Desde então, a história de Fawcett e da Cidade Z se tornou uma lenda e um dos maiores mistérios arqueológicos de todos os tempos. Será que ele estava realmente perto de descobrir algo grandioso ou estava apenas seguindo uma ilusão? Só o tempo dirá. O novo mapa das cidades perdidas, tecnologia e descobertas inéditas. Nos últimos anos, no entanto, as cidades perdidas da Amazônia começaram a se tornar mais do que apenas uma teoria. Graças ao avanço da tecnologia, principalmente ao uso de imagens de satélite e LIDAR, uma tecnologia de escaneamento a laser que permite mapear estruturas subterrâneas, os arqueólogos começaram a descobrir evidências impressionantes de que havia, sim, grandes civilizações na região amazônica. Em 2018, uma equipe de arqueólogos revelou que haviam encontrado o que parecia ser uma cidade perdida no norte da Guatemala, utilizando tecnologia LIDAR. As imagens mostraram uma vasta rede de ruas, pirâmides e edifícios de grande escala, cobertos pela selva. A descoberta foi tão impressionante que os cientistas começaram a questionar o que mais poderia estar escondido sob a Amazônia. E mais recentemente, novas investigações apontaram para estruturas gigantes localizadas na Amazônia brasileira, que podem ser restos de uma civilização há muito tempo esquecida. Esses achados mostram que as culturas indígenas não eram tão simples quanto se pensava, e que a Amazônia poderia ter sido o berço de grandes cidades e impérios que viveram em harmonia com a floresta. As civilizações perdidas. Quem eram e como viviam? Mas afinal, quem eram essas civilizações? O que sabemos sobre elas? Embora ainda faltem muitos detalhes, algumas teorias sugerem que as civilizações da Amazônia eram profundamente conectadas com o ambiente ao seu redor. Elas possuíam um vasto conhecimento sobre o cultivo agrícola, utilizando sistemas de irrigação complexos e técnicas como o terra preta, um solo altamente fértil criado por elas, que permanece fértil até hoje. Essas civilizações não eram apenas nômades, como muitas vezes se pensou, mas sim sociedades avançadas, com centros urbanos, pirâmides, templos e até redes comerciais que se estendiam por grandes distâncias. Talvez uma dessas civilizações tenha sido a civilização de Carajás, localizada no atual território brasileiro, cujas ruínas ainda permanecem como vestígios de um império perdido. A forma como essas sociedades conseguiram coexistir com o ambiente hostil da Amazônia, sem destruí-lo, é um mistério que até hoje desafia os cientistas. O fim das civilizações. O que deu errado? Mas se essas civilizações eram tão avançadas, o que aconteceu com elas? Por que desapareceram? Algumas teorias sugerem que as mudanças climáticas, desastres naturais ou até a chegada de doenças trazidas por exploradores externos podem ter sido fatores determinantes no colapso dessas sociedades. Além disso, as guerras internas e o crescimento desordenado das populações também podem ter contribuído para o fim dessas grandes civilizações. Seja como for, o fato é que a selva amazônica engoliu grandes partes da história dessas civilizações, e o que nos resta são apenas vestígios e teorias. O futuro das descobertas arqueológicas na Amazônia. E o que podemos esperar para o futuro? A verdade é que ainda há muito por descobrir na Amazônia. Cientistas e arqueólogos estão apenas começando a explorar a região com as novas tecnologias.
O uso de drones, imagens de satélite e escavações de alta precisão pode trazer à tona mais cidades perdidas, artefatos e segredos que nos ajudarão a entender melhor o passado da América do Sul. Mas o maior mistério de todos pode ser justamente o que a floresta ainda guarda. O que mais a Amazônia tem a esconder? Serão encontradas mais cidades antigas? Será que conseguiremos reconstruir a história dessas civilizações antes que a selva a engula completamente? E assim, chegamos ao final da nossa jornada pelo segredo das cidades perdidas da Amazônia. O que você acha? Será que um dia descobriremos todos os mistérios que estão enterrados sob a densa vegetação da selva? Ou talvez algumas perguntas fiquem sem respostas para sempre? O que é certo é que a Amazônia continua sendo um dos maiores mistérios da história humana, e suas descobertas podem mudar para sempre a maneira como vemos o passado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as descobertas arqueológicas e mistérios da história. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois o segredo das cidades perdidas da Amazônia é uma história que todos precisam conhecer. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os mistérios do passado. Que a curiosidade e a busca pelo conhecimento nos guiem sempre. Obrigado por assistir. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Você sabia que ao longo da história da arqueologia há inúmeros mistérios que até hoje não conseguimos explicar? Estruturas imponentes, artefatos misteriosos e civilizações antigas que parecem ter desaparecido sem deixar pistas claras sobre o que realmente aconteceu. Será que há algo mais profundo por trás desses enigmas? Ou estamos apenas começando a entender o verdadeiro alcance da nossa história? Neste vídeo, vamos explorar mistérios arqueológicos inexplicáveis que desafiam o conhecimento da humanidade e ainda geram debates intensos. São enigmas tão intrigantes que, mesmo com todos os avanços da ciência e da tecnologia, ainda não conseguimos encontrar respostas definitivas. Mas não se preocupe, pois vamos juntos analisar cada um desses mistérios, tentando chegar o mais próximo possível da verdade. Fique com a gente até o final, porque no final você vai se perguntar: será que nós, seres humanos, realmente sabemos tudo sobre o nosso próprio passado? As linhas de Nazca, a arte gigante nas areias do Peru. Vamos começar com um dos mistérios mais intrigantes e conhecidos do mundo arqueológico: as linhas de Nazca, no deserto do Peru. Essas linhas, que se estendem por centenas de quilômetros, formam figuras geométricas e até representações de animais gigantes, como macacos, aranhas e pássaros. O que realmente impressiona é que essas figuras são tão grandes que só podem ser vistas completamente de uma altitude elevada. Como essas linhas foram feitas sem a ajuda de tecnologia avançada? Por que elas foram feitas em um local onde aparentemente ninguém poderia vê-las? Há teorias que sugerem que as linhas poderiam ter sido usadas para fins astronômicos, mas a verdadeira razão para a sua criação permanece um mistério. Será que essas formas têm alguma conexão com seres extraterrestres ou são parte de um conhecimento perdido que jamais entenderemos? A cidade perdida de Atlântida, realidade ou mito? Agora, vamos para um dos maiores mistérios de todos os tempos. A lenda da Atlântida, uma civilização avançada que, segundo a mitologia, teria existido há milhares de anos e desaparecido misteriosamente sob as águas do oceano. Diversos estudiosos, historiadores e arqueólogos têm tentado, por séculos, encontrar vestígios dessa cidade perdida. Mas, até hoje, ninguém conseguiu localizar exatamente onde ela ficava. Acredita-se que Platão foi o primeiro a escrever sobre Atlântida, mas sua descrição é vaga e cheia de detalhes fantásticos, o que fez muitos questionarem a veracidade dessa história. Será que Atlântida realmente existiu?
Ou ela é apenas uma metáfora para alertar sobre os perigos da hubris humana? Ou, quem sabe, estamos lidando com a verdadeira história de uma civilização que, por alguma razão, foi apagada da memória da Terra? A Grande Pirâmide de Gizé. Como foi construída? A Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e ainda é considerada uma das construções mais imponentes e misteriosas já feitas pelo ser humano. Mas o grande enigma que envolve essa pirâmide não é apenas sua beleza, mas o processo de construção. Como os antigos egípcios, com ferramentas simples e sem o uso de máquinas modernas, conseguiram transportar e empilhar pedras que pesam toneladas com tanta precisão? Há muitas teorias sobre como a pirâmide foi construída, algumas delas bastante inovadoras, mas nenhuma explicação satisfatória foi encontrada até hoje. Além disso, o que há dentro da pirâmide também é um grande mistério. O fato de que a pirâmide foi construída com um nível de sofisticação tão avançado, sem deixar registros claros de como foi feita, levanta ainda mais questões. Será que essa construção é a obra de seres humanos, ou há algo mais, como conhecimento perdido ou até mesmo uma influência de civilizações antigas mais avançadas? Stonehenge, o enigma das pedras milenares. E se eu te dissesse que há uma formação de pedras imponentes, erguida há milhares de anos, cujos propósitos e métodos de construção continuam sendo um enigma até hoje? Estamos falando de Stonehenge, uma das estruturas mais misteriosas do planeta, localizada na Inglaterra. As enormes pedras que compõem essa formação datam de mais de 4.000 anos atrás, mas os arqueólogos ainda não sabem exatamente como os antigos britânicos conseguiram transportá-las, nem qual era o verdadeiro objetivo de Stonehenge. Há várias teorias sobre Stonehenge: centro de rituais religiosos, observatório astronômico ou até mesmo local de cura. Mas, mesmo com a tecnologia moderna, nenhuma explicação foi confirmada. E o que mais intriga os estudiosos é a incrível precisão com que as pedras foram dispostas, algo que, até hoje, é considerado um feito impressionante. Será que essa formação é um monumento relacionado a uma civilização perdida ou algo ainda mais inexplicável? A civilização maia e o fim do mundo. Agora, vamos falar sobre uma das civilizações mais fascinantes da história: os maias. O que mais chama a atenção são os calendários maias, que em um dado momento previam um fim do mundo para o ano de 2012. Claro que o fim do mundo não aconteceu, mas o que levou os maias a desenvolverem um sistema tão complexo e preciso de contagem de tempo, com uma precisão que nem a nossa tecnologia moderna consegue igualar? Além disso, a civilização maia desapareceu misteriosamente, deixando para trás cidades imponentes, pirâmides e escritos que ainda estamos tentando decifrar. O que causou o desaparecimento dos maias? Será que a extinção de uma civilização tão avançada é o reflexo de algo que nós, como sociedade moderna, ainda não conseguimos compreender? O mistério de Sacsayhuaman, o poder das pedras perfeitas. Em Cusco, no Peru, há uma estrutura arqueológica chamada Sacsayhuaman, que é famosa por suas enormes pedras de encaixe perfeito. O que torna esse sítio tão misterioso é que as pedras são tão grandes e pesadas que não há explicação clara sobre como foram transportadas e ajustadas com tamanha precisão. Até hoje, nenhuma tecnologia conhecida poderia realizar tal feito sem deixar rastros de como essas pedras foram movidas. Muitos acreditam que os antigos peruanos possuíam conhecimentos secretos sobre construção, e há até teorias que sugerem que esses conhecimentos poderiam ter vindo de civilizações extraterrestres. Esses são apenas alguns dos mistérios arqueológicos inexplicáveis que continuam desafiando nossa compreensão do passado. Cada uma dessas descobertas é um lembrete de que, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento atual, ainda há muito a ser desvendado sobre as civilizações antigas.
O que será que esses enigmas nos dizem sobre os limites do nosso próprio entendimento? E será que algum dia poderemos encontrar as respostas para todos esses mistérios? Se você ficou tão intrigado quanto eu, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos cheios de mistérios como esse. E claro, comente abaixo qual desses mistérios você acha que é o mais fascinante e o que você acha que pode ser a verdadeira explicação por trás deles. Até a próxima! Obrigado por assistir e até logo! Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo para entender a grandiosidade de um dos impérios mais poderosos e fascinantes da história, o Império Romano. A ascensão, a glória, os feitos extraordinários e, claro, a sua queda. Como uma civilização que dominou grande parte do mundo conhecido e influenciou tantas áreas da nossa vida moderna, pôde cair. Este é um tema profundo, complexo, mas extremamente envolvente. Se você já tem curiosidade sobre Roma, ou se quer entender mais sobre como um império pode atingir tamanha grandeza e depois sucumbir a um fim tão drástico, fique até o final desse vídeo, porque a história de Roma é cheia de surpresas e eu prometo que você vai se surpreender com o que está por vir. Antes de começarmos, já clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre história e grandes mistérios do passado. Agora, vamos lá. Pegue sua toga e vamos fazer uma viagem no tempo, diretamente para o Império Romano. A história do Império Romano começa há mais de 2000 anos atrás, em 753 a.C., com a fundação da cidade de Roma. De acordo com a lenda, Roma foi fundada pelos irmãos Rômulo e Remo, filhos de Marte, o deus da guerra. Essa fundação mitológica deu início a uma história de lutas, conquistas e desafios que moldariam o futuro do mundo ocidental. Roma, inicialmente uma pequena cidade-estado, não demorou muito para se expandir. Uma das chaves para sua ascensão foi sua organização militar impecável. O exército romano era altamente disciplinado, eficiente e inovador. Os romanos estavam sempre dispostos a adaptar novas táticas e tecnologias militares, o que os tornava praticamente imbatíveis. Além disso, Roma possuía uma estratégia política bastante eficaz. Eles não apenas conquistavam, mas incorporavam as culturas e os povos derrotados, o que fortalecia suas alianças e ampliava seu poder. Roma nunca teve medo de absorver novas ideias, seja na religião, na arquitetura, na ciência ou na administração. Mas o que realmente fez Roma crescer foi sua estratégia de governança. Roma começou como uma monarquia, passou para uma república e, em 27 a.C., com o líder Otávio César, tornou-se oficialmente um império. O que começou como uma pequena cidade-estado se transformou em um império que se estendia de Inglaterra até o Egito e da Península Ibérica até a Pérsia. Agora vamos falar sobre a glória de Roma. O Império Romano se tornou sinônimo de poder, riqueza e cultura. A Pax Romana, um período de mais de 200 anos de relativa paz e prosperidade, foi talvez o maior legado da Roma imperial. Durante essa era, Roma expandiu seus limites para praticamente todo o Mediterrâneo e além, consolidando sua presença na Europa, África e Ásia. Com isso, a economia romana floresceu. Estradas romanas foram construídas em todo o império, ligando cidades e facilitando o comércio. Isso permitiu uma circulação de mercadorias, informações e até cultura, fazendo com que Roma se tornasse um centro de aprendizado e de inovação. Foi nesse período que surgiram obras-primas da arquitetura como o Coliseu, o Panteão e o Fórum Romano. Além disso, Roma era uma potência na arte militar. Sua engenharia era extraordinária, com aquedutos, estradas e até o próprio exército romano sendo uma máquina de guerra quase imbatível. Com essa infraestrutura sólida e uma administração eficiente,
O império teve séculos de estabilidade. Mas Roma não era só poder militar. A cultura romana também floresceu com grandes filósofos como Sêneca, escritores como Virgílio e poetas como Ovídio, cujas obras ainda são lidas até hoje. Sem falar nas inovações em áreas como direito, arquitetura, engenharia e até organização social. Mas, como todo império que alcança grandeza, Roma não estava livre de conflitos internos e desafios econômicos. Em um primeiro momento, a Pax Romana trouxe estabilidade, mas com o tempo começaram a surgir problemas como corrupção, instabilidade política e uma desigualdade crescente entre os ricos e os pobres. A crise política começou com o fim da dinastia dos imperadores bons e o crescimento da militarização do império. Muitos imperadores começaram a ser escolhidos por suas forças militares e não por sua capacidade política, o que gerou uma instabilidade contínua. Além disso, com a expansão do império, a administrar tanto território se tornou cada vez mais difícil. O império estava sendo pressionado por inimigos externos, como os bárbaros, visigodos, vândalos, hunos, e, internamente, sofria com a divisão entre as classes sociais e a dissolução da moralidade. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto e o Império Romano do Ocidente caiu. Mas não confunda isso com o fim de Roma como um todo, pois o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, continuou a existir por mais 1000 anos até a queda de Constantinopla, em 1453. Apesar da queda de Roma, o legado do Império Romano continua até hoje. O direito romano, por exemplo, ainda influencia sistemas jurídicos modernos em várias partes do mundo. As estradas romanas e os aquedutos continuam a ser referência em engenharia até os dias atuais. E claro, a cultura romana, sua literatura, arte, arquitetura e filosofia continuam a inspirar gerações. O próprio conceito de império e a ideia de um governo centralizado que regula vastas terras e povos vem de Roma. E é claro, o Império Romano também fundou o cristianismo como uma religião mundial, ao tornar o cristianismo oficial do império com o imperador Constantino, algo que mudaria o curso da história para sempre. E aí, o que você achou da história do Império Romano? De um pequeno vilarejo às margens do rio Tibre até um império colossal que dominou o mundo conhecido, Roma nos deixou lições preciosas sobre como a ascensão e a queda de uma civilização podem ser complexas e cheias de nuances. E o que podemos aprender com a história de Roma? Talvez como o poder e a riqueza não garantem a estabilidade eterna, e como os desafios internos podem ser tão fatais quanto as ameaças externas. Mas, ao mesmo tempo, a história de Roma é uma lição de grandeza, inovação e legado duradouro. Se você gostou desse vídeo e quer mais histórias como essa, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos sobre história e grandes impérios. Até a próxima, pessoal, e que a história nos ensine sempre mais.